2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora, 2. Na perna. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, luta. Agora do 3. 3 aqui. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 1. Agora do 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 36, 32, 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4, 1. Agora vocês vão calçar o sapatinho para vocês fazerem a tarefa aí. O corpo da mão, ela é para harmonizar a respiração da criança. Então é para a respiração entrar no compasso. Porque se eles respiram bem, tranquilos, eles conseguem aprender com facilidade. A maioria das crianças são ansiosas. Então você tem que controlar essa respiração. No início da aula, eles andam batendo. Então eles fazem vários compassos, o curto, longo e reto. Ou curto, longo. Entendeu? Então eles fazem nos pés, nas mãos. Aí eles vão para a cadeira e eles batem na carteira. Essa que você está falando. Eles batem na carteira. Pá, 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 pá. E aí é o momento deles também extravasarem. Para sentar e começar a aula. Então eu trago de casa toda uma agitação, uma ansiedade, que é normal na idade de hoje pela época que eles estão passando, né? E aí primeiro eu extravaso toda a energia que eu tenho, para depois eu conseguir me sentar e aí ouvir o verso do colega e assistir a aula, prestar atenção na aula. Então a semana passada eu falei do primeiro ano. Eu esqueci de falar dos trabalhos manuais. No primeiro ano eles tricotam só o ponto meia, que é o ponto que vai só para trás. E o tricô Waldorf, ele é um pouquinho diferente do tricô normal. Ele não dá laçada, não solta a mão da agulha, para ele ter uma conexão maior ali. Então se ele solta essa mão para dar laçada, ele já perde o fio ali. Então como a gente quer que as crianças tenham uma linha de pensamento contínua, é isso que acontece no tricô, ele só vai assim.
com o dedo. No primeiro ano, eles tricotam a bolsinha da flauta e um anãozinho. Já é um trabalho suficiente que dura o ano todo. No segundo ano, eles fazem o tapete. Depois eu posso pegar para vocês alguns tapetes para mostrar para vocês. Eles fazem o crochê. Porque aí eles trabalharam as duas mãos e agora eles voltam só para uma mão, que agora eles têm mais firmeza. No terceiro ano eles voltam para o tricô, só que eles fazem o meia e o tricô. Eles vão, primeiro eles fazem uma bonequinha para treinar o ponto, os dois pontos. Depois eles confeccionam uma malha para eles, uma blusa para eles mesmo. Assim, com tudo, com barrinha, com gola, com tudo. Não tem muitos detalhes ainda, tranças e coisas assim, é o ponto mais simples, mas já tem. Eles já bordam também no tricô, que é o depois que está pronto, é o acabamento. No primeiro ano, eles ainda, quando o Rudolf Steiner quando foi criada a pedagogia Waldorf, ela visava que as crianças estariam no ensino fundamental no segundo CT, exato. Isso não acontece mais, né? Por conta da Secretaria de Ensino e de tudo mais, as crianças vão para o primeiro ano com 6 anos. Alguns já vão com 5 para fazer 6. Então a gente o primeiro ano é mais devagar, porque eles ainda estão no jardim. Quando chega no segundo ano, eles já tiraram o pé do jardim totalmente. Eles são ensino fundamental. Não tem mais ligação com o jardim. Então eles já conseguem se concentrar melhor. A lição, a atividade aumenta. O tempo de brincar ainda continua igual, mas as brincadeiras são mais direcionadas. Então no segundo ano continua, né, o ensino fundamental todo, o ensino Waldorf todo até o 8º ano, são de épocas. No 9º ano muda, no 9º ano vira professor mesmo, que entra igual aula de escola normal, 50 minutos, entrou entendeu? Então muda. Mas até o 8º ano ainda continua a coisa da época, então 4 semanas letras, 4 semanas números. O que entra agora de novidade no segundo ano é ciências, então é a gotinha d'água. Nas ciências eles aprendem todo o percurso da água, todo o ciclo, de onde ela nasce, onde ela começa, como que ela evapora, vai para o céu, forma as nuvens, estudam todas as nuvens, os 4 tipos de nuvem, para que serve cada nuvem. Então eles já sabem identificar se a nuvem que está no céu é a nimbo, a cúmulos, a cirro ou a estratos. Depende da nuvem vai chover, depende da nuvem vai fazer frio e depende da nuvem, ela só está ali no céu, bonita, formando. Então eles já têm essa noção dos tipos de nuvens, porque é o ciclo que da nuvem vem a água. Você sabe qual que é a nuvem que traz a chuva? É a nimbo. É aquela que é bojuda e em volta dela é cinza, ela está pesada. A cúmulos é aquela que faz desenho, que a gente olha e vê carneirinho, e vê bichinhos e coisinhas. A estratos é aquela que a gente vê no horizonte quando amanhece, aquela comprida assim. Né? Ela aparece mais no frio. Quando vai esfriar, ela aparece no horizonte de manhã assim. E a cirro parece novelinhos de lã. E ela aparece bem mais no inverno. No verão a gente quase não vê. Aqui em Atibaia eu nunca vi assim. Que é mais quente. Lá em Minas, na Serra, tem bastante. Então eles aprendem todo esse percurso, toda essa fase da água, as qualidades de uma água potável, tudo através de verso, de poesia, com nomes e com coisas. Então nada é dado na teoria, assim, essa nuvem, assim, 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 não. É um versinho, uma poesia que fala daquele tipo de nuvem, e depois eles saem para fora para olhar e detectar qual é que está ali. Eles plantam o girassol, eles trazem um vasinho de cerâmica e eles colocam a sementinha e eles acompanham todo o crescimento do girassol. Então, desde quando ele abre a casquinha
até a primeira sementinha, a primeira folhinha que sai. E esses dias um aluno falou para mim assim, que depois que ele cresce, ele joga fora a semente. Ele observou que cresceu a haste e aí a semente caiu. Mas o professor, ele não usa semente para crescer? Eu falei, será? Ele usa, é a semente que fez ele crescer. Mas ele jogou ali. Eu falei, então vamos olhar, né? Aí ele pegou, era a casquinha. Então ele abre, usa toda a semente para brotar. E o legal é que o girassol você não enterra, você coloca em cima da terra. E aí uma semana depois você vê que ele tem a raizinha que vai para baixo e a haste que levanta. Então eles veem todo esse andamento, essa coisa da raiz penetrando na terra e a pontinha indo para o sol, para o lado do sol. E aí eles vão ver todo esse crescimento. Quando abrir a flor, eles levam para casa e é o presente para a mamãe e para o papai da primavera. Então eles fazem todo esse processo. Então entra como ciências. Não que no primeiro ano eles não tenham aprendido ciências, eles também aprenderam. Ciência, geografia, história, eles entram todos dentro da aula. Então é abordado de maneiras que não fala das ciências, não fala da história, mas já está aprendendo ali na época de uma maneira mais suave, né? Não separa a época, mas já aprende. Então no primeiro ano eles aprenderam letras cursivas, todas. Por quê? Porque eles não escrevem direto a letra cursiva não, desculpa, a letra de forma. Por que eles não usam a letra cursiva? A letra cursiva ela não é desenhada, ela é solta e a mão vai embora, é muito mais fácil, né? Ela desliza, ela escorrega, entendeu? E eles são pequenos e ainda tem que treinar o querer, a vontade. E a letra de forma ela faz isso, então ela é trabalhada, você faz cada letra, é desenhada, então você faz com mais beleza. Eles ainda estão na fase de o mundo é belo, então tem mais beleza e é feito devagar. No segundo ano eles não entram na letra cursiva ainda, eles vão aprender agora as letras minúsculas. Então volta todas as letras, já foi introduzido letra por letra, com sua história, com sua imagem. Agora elas não são introduzidas mais, simplesmente está lá na sala, pendurado, a letra maiúscula e a letra minúscula junto. E na primeira época, ali logo de cara, assim, na primeira semana, assim, que você começa a escrever na lousa com as letras minúsculas, você percebe que eles não fazem muita ligação. Então, terminou o primeiro ano, eles já lêem. Então, já começam a ler as coisas que estão na lousa e tal. E aí, quando você coloca a letra minúscula, eles não têm muita intimidade com ela ainda. Chegou na segunda semana, todo mundo já memorizou a letra minúscula. Então, para isso que o professor faz, ele escreve só com letra maiúscula, que é o que eles conhecem, e embaixo a letra minúscula. E aí já entra a coisa de saber quando é que eu uso a letra maiúscula. Sem explicar muito, que é o substantivo próprio, né? Então não tem isso. Mas professora, por que ali você começou com uma letra maiúscula? É porque eu estou começando uma fala. É o começo de uma frase, de uma oração. Tem que ser com a letra maiúscula. Aí aqui, por quê? Porque é o nome de uma pessoa. E nome de pessoa a gente sempre escreve com letra maiúscula. O seu nome não começa com letra maiúscula? Começa. Então eles já vão entendendo mais ou menos como que funciona ali e já aprendem, né? Que eles me perguntaram esses dias por quê, que é uma coisa que eu também não sei por quê, que Sol e Lua não escrevem com letra maiúscula, porque eles viram no livro. Eu falei, então eu também não sei, eu acho que deveria ser escrito com letra maiúscula. Eu escrevo. Aí eu falei, mesmo, professor, porque é nome de um astro, é nome de uma estrela, devia ser com letra maiúscula. Então eles já começam a questionar as coisas. E aí eles vão, o tema do segundo ano é o tempo. No primeiro ano, eles não tinham ainda o modo de pensar, eles não conseguiam entender passado ainda.
Então, quando a professora relembra a aula, eles ainda não têm muita noção. Às vezes eles falam de passado como se fosse uma coisa que ainda ia acontecer, ou que aconteceu há muito tempo. Eles não conseguem separar o ontem do amanhã, então eles não têm noção ainda. E a professora começa a recordar a aula justamente no primeiro ano para trabalhar um pouco dessa coisa de passado. Então ela começa a aula falando, o que nós vimos ontem? E tem aluno que pega de primeira e sabe falar a história toda que aconteceu e tudo mais. Tem aluno que ainda não tem essa noção. Ele pode lembrar algumas coisinhas assim, mas ele está aprendendo, ele está desenvolvendo isso. No segundo ano, eles criam essa noção de tempo. E aí a gente trabalha com o tempo o ano todo. Então a primeira época é o Senhor dos Tempos. E aí vem a gente começa com um ano. O que é um ano? Quantos dias tem? Quantos meses tem? Né? Como passa? E aí cada mês é representado por um reino. Por um reino, né? E o reino tem a característica daquele mês. E aí daí depois vem as estações do ano. E aí juntam aqueles reinos, são os reinos daquele vilarejo. O meu preferido é o da primavera. E aí vão todos os reinos, os reinos que indicam o inverno, né, que é mais frio, e tem um rei característico daquela época. E depois eles passam para os dias da semana, que também são castelos, que tem as 7 janelas e tem os dias da semana. Cada dia da semana tem um planeta e tem um cereal. E um metal. E eles veem todo esse percurso. E aí eles chegaram, eles partiram do ano, dos meses, as épocas do ano, né, as estações, as semanas e chegaram no dia. Tudo isso é dividido em épocas do ano todo. Aí eles chegaram nos dias. E aí chegou no dia, eles vão estudar as horas. Então, como eles começaram com a matemática e já viram a tabuada até o 4, é o mês de estudar a tabuada do 5, para aprender as horas. Então, primeiro eles reveem a tabuada, eles batem a tabuada inteira e aprendem a contar de 5 em 5. E aí vem, né, a introdução de como surgiu o relógio, de qual foi a necessidade de marcar o tempo, de que o primeiro relógio era um pau na terra e o sol marcava as horas. Daí surgiu os ponteiros, porque era a sombra que ele fazia. Então eles têm essa evidência. A gente pega um pau, vai lá no pátio, coloca e faz o relógio em volta e estuda que horas são naquele momento. E aí eles voltam a falar dos números romanos, que tem vários, os relógios principais das cidades, né, que marca as horas, o ponteiro. Eles fazem primeiro um movimento na sala, né, o círculo e as horas. Um aluno é o ponteiro maior, o outro menor, e assim vai. Então um é o da hora, que é o menor, e aí do minuto do segundo. O da hora tem passo de gigante. Ele leva mais tempo para dar a volta. O do minuto tem passo de princesa. E o do segundo é um anãozinho muito rapidinho que vai. Então eles conseguem ter a noção de contar tudo isso. E aí que eles têm o relógio. E aí entra o relógio, cada um tem o seu relógio analógico com números, né? E senão eles ficam perdidos. A princípio eles têm que ter o bem concreto mesmo. Depois, no terceiro ano, eles até podem ter aquele relógio que não tem número e tudo mais, porque eles já têm uma noção de onde é cada coisa. Porque eles vivenciaram isso na sala, eles mesmos, o corpo. Então eles sabem onde está cada número. E aí eles começam a ver as horas. E aí vem a ajuda de casa. Eles levam para casa um cronograma do dia, do que eles fazem. Eles acordam, eles escovam o dente, eles tomam café, eles se trocam, vêm para a escola. Aí tem todo o cronograma do dia. Eles voltam para casa, tomam um lanche, fazem o dever de casa, brinca, vai tomar banho, janta, sabe assim, todo certo dia, todo estipulado. E aí esse cronograma vai para casa e a mãe coloca as horas que isso acontece.
E aí ele faz isso numa cartolina bem grande e leva para casa e cola no quarto. Então ele tem o relógio dele e ele tem o cronograma dele. E aí ele tem que seguir esse cronograma. E aí a mãe ajuda e traz de volta se não está fazendo ou se está fazendo, e é cobrado isso na sala de aula. Ele tem que seguir o dia dele, ele vai cronometrar o dia dele. Então ele vai lá olhar e escrever, é hora de tomar banho. Está lá no cartaz que ele tem que tomar banho aquela hora, porque ele vai pro chuveiro. Tem criança que não serve? Tem. Tem criança que dá trabalho para seguir. Tem aqueles, sim, que ficam o tempo todo. Ai, falta 10 minutos para tomar banho. Ai, sabe assim, uma coisa assim, ai, olha, agora é hora de brincar, ou agora é hora de jantar. Mas tem crianças que dão mais trabalho, que a mãe tem que ir lá e falar assim, olha, vai lá olhar no seu quarto lá o cartaz, que horas são agora? Né? Vamos ver. Tem, claro que tem crianças de vários tipos, né? Mas isso ajuda muito. E é muito interessante para eles terem essa noção realmente daí formada de tempo, de espaço. Então esse é todo o período de letras, né? O período de matemática é o período da tabuada, é o ano da tabuada. Então no primeiro ano eles aprenderam as 4 operações e já faziam as contas. No segundo ano eles vão entrar na tabuada mesmo. Aí eles fazem todo o ciclo da tabuada. E a tabuada, ela primeiro, ela é introduzida dessa maneira, que eles bateram aqui. Então eles não fazem noção ainda que é uma tabuada. Eles só bateram, eles sabem contar o número de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, 5 em 5, 6 em 6. Como é que ela é introduzida? Ela é uma mandala. Cada tabuada é uma mandala, cada mandala diferente uma da outra. Então primeiro eles fazem a mandala, eles... Então, são 10 crianças, certinho, e aí eu vou ver qual é o caminho que o 2 faz. O 2 anda de 2 em 2, então ele faz o desenho. Então eu posso fazer tanto o desenho por dentro, quanto por fora. Ó, eu sou muito boa de fazer círculo, tá? Me falaram pra mim que quem faz círculo perfeito é porque tem algum problema. Eu sou normal. Então a mandala vem assim. Então primeiro eles vão fazer isso no espaço e depois eles fazem na folha, né? Então aqui tá já dividi errado. Até 10. Mais ou menos. E aí, eles vão fazer... Como é que é o 2? O 2 sai de onde? Ele sai da casa dele, vai pro 4, 6, do 8, do 10 e volta. Ele dá 2 voltas, porque é 20. Então ele vai de 10 em 10. Ele pode fazer assim, como ele pode fazer por fora. Então ele faz o desenho da tabuada. Primeiro eles andam desse jeito para saber qual casa o 10 visita. Depois eles desenham assim. Depois de desenhado assim, eles recebem uma folha quadriculada, que a gente chama de tapete. É o tapete da tabuada. E nessa folha tá todos os números. Então, tem todos os números lá. Vou ver aqui de 1 a 20 e aqui de 1 a 20. E aí eles pintam só onde o 2 passou. E formam um desenho. Formou o desenho aqui. Andou aqui, passou pelo tapete, vai formar uma figura. Aí eles vão vivenciar o que realmente seria a tabuada depois. Aí vem do outro passo, tabuada do 2. Uma vez que eu vou
na floresta e trago 2 pedrinhas. 2 vezes que eu vou na floresta e trago 2 pedrinhas. 3 vezes que eu vou na floresta e trago 2 pedrinhas. 4 vezes que eu vou na floresta e trago 2 pedrinhas. E assim vai. E aí aqui eles têm a noção que uma vez que eu fui e voltei, eu trago 2. E vai dar 2. 2 vezes que eu fui e voltei da floresta e trouxe 2 pedrinhas, total é 4. E a partir daqui eles montam a tabuada. Então primeiro eles vivenciaram todo o processo. Sim, tudo que podia ser feito com o corpo, desenhado, vivenciado da tabuada, para depois eles terem ela realmente assim, que é o concreto. E aí quando eles fazem assim, aí você ouve na sala assim, é aquele que a gente bate, é o da perna, ah não, é o do peito, olha, é só o número que a gente bate na mão. E aí eles percebem, eles chegam à conclusão de que o que eles batem é a tabuada. Nenhum momento é falado, só depois que eles aprenderam, daí então agora a gente vai bater a do 2, a do 3. Porque aí eles já fizeram todo o movimento e eles chegaram à conclusão de que o que eles fizeram, todo esse processo era tabuada. Então eles fazem do 2 até o 10. Todas as tabuadas durante o segundo ano. Eles têm todo esse tempo para ver. Agora na minha próxima época eles vão ver a tabuada do 5 e vão estudar as horas. E aí até o final do ano encerra do 10. A tabuada do 10 que é a mais fácil. Então eles vão caminhar por todo esse processo. Fizeram o crochê, contam o crochê. Então no tapete tem lugar que você faz coisas diferentes, flores ou coisas assim, que eles têm que contar, que entra a tabuada, ele vai pular de 5 em 5, de 2 em 2 para fazer a flor. Então a professora elabora a flor e dá para a criança, olha, você vai pular uma casinha de 3 em 3. Ela tem que estar atenta ali no ponto que ela está fazendo de 3. Aí agora eu faço uma cancinha e pulo a casinha. Aí mais 3 para ir formando. E o tapete ele cresce, né? Os números aumentam também. Então é bem legal a vivência que eles têm de tudo ali. Cada volta do tapete tem que ser fiscalizada. Porque o tapete ele é bem chatinho de trabalhar assim. Porque se você apertar ele vira um cone. Se você soltar muito ele dobra. Então, e não tem. Eu nunca vi escrito em nenhum lugar uma regra que você siga para isso não acontecer. A gente faz na vivência ali mesmo. Eles mesmos fazem, vão olhando, aí terminou. Aí eles abrem assim o chão, tem uns que até sentam em cima para abrir melhor. Abrem. Olha, professora, tá retinho? Tá, então vamos para a próxima. Então quer dizer que na próxima a gente tem que aumentar um pontinho. E aí vai seguindo. Então é bem rico, porque você vê eles colocando, entregando tudo que eles aprenderam daí no dia a dia, no trabalho deles. Como entrou o tempo, entrou a gotinha d'água, eles começam a ver a transformação das plantas olhando o girassol. E eles também plantam. É o ano do plantio, começa o ano do plantio. Eles vão plantar o feijão, porque eles têm que plantar algo para eles colherem e comer, para ver que da terra vem o sustento deles. Então eles plantam o feijão e eles plantam milho. Então eles fazem todo o processo do milho. Então nós plantamos o milho, aí ele cresce até o final do ano, daí eles vão, colhem o milho e aí eles vão passar por todo o processo para fazer a pamonha. Todo o processo. Aí eles vão pegar, tirar toda a casca, ver qual palha que é boa para enrolar a pamonha, qual palha que não é, tirar os cabelinhos, ralar o milho para preparar e depois comer. Eu espero que todas as crianças gostem de pamonha. Para fazer todo esse processo. Então o terceiro ano, ele é
ele é muito rico. Assim, eu vejo que à medida que os anos vão aumentando, as coisas vão aumentando, numa intensidade mais forte. Não que o primeiro ano não seja rico, o primeiro ano ele é um conto de fadas, né? Ele é assim, prazeroso mesmo, assim, é uma coisa gostosa, aconchegante, redonda. A partir daí já começa a vir o trabalho, como diz eles. Eles trabalham mais, a matéria, que no primeiro ano ele escreveu uma letra, depois uma palavra, depois uma frase. No segundo ano ele escreve, a gente divide a lousa em dois, eles já têm a dimensão de que se eu divido a lousa em dois, eles não vão dividir o caderno no meio. Se você fizer isso no primeiro ano, eles dividem. Se você for trabalhar números com ele no primeiro ano, que a gente faz várias possibilidades, e você dividir a lousa ao meio, eles vão dividir o caderno. No segundo ano, não. No segundo ano, eles já têm essa vivência, né, essa observação de que aqui é uma folha e aqui é outra folha. E eles já começam a dar sinais de separar as letras, de começar a escrever. Acabou o caderno. E eles perguntam se eles podem separar a palavra ali ou não. Então já começa assim uma noção de separar as sílabas. Então já tem criança que já olha e fala assim: professor, eu posso separar aqui, né? Porque ele está com o seu companheirinho já. Então você pode separar e fazer o resto embaixo. Então eles já começam com essa visão. No terceiro ano, eles começam, a primeira época é igual à época do primeiro ano, é uma época de formas. Só que é uma época bem curtinha, ela não dura 4 semanas. Então é só para introduzir, para desenvolver a mão, porque eles, em todo o percurso, eles vão soltando essa coisa do curso, com o tricô, com o crochê, mas ainda não é totalmente para fazer a letra cursiva. Então eles começam com formas. E aí é legal, porque eles fazem margem no caderno. No primeiro e segundo ano, eles fazem um amarelinho em volta, para a letra não cair fora do caderno, não ter esses problemas. Então, antes de escrever, eles fazem um amarelinho com giz. No segundo ano, eles vão fazer formas em volta. Então, eles já começam. Então, são as letras. Então, começa lá, ó. E eles fazem na volta inteira do caderno, para depois escrever. Então, desenvolveu. Cada letrinha ele vai desenvolver na mão, igual quando a gente pegava a cartilha no pré, e tinha aqueles pontilhadinhos para a gente seguir. Então ele não tem pontilhado, mas ele vai desenvolver isso aqui, só que em volta é a moldura do caderno do terceiro ano. E aí ele começa a escrever com a letra cursiva. O lápis afina, no primeiro ano é o giz bastão, no segundo ano é o lápis, só que o grosso, aquele jumbo, e no terceiro ano é o lápis fino, ainda de cor. Não entra ainda o lápis de escrever, caneta, nada. E aí ele já faz todas as copias, todas as letrinhas. Aumenta a lousa ganha mais 2 partes, ela tem que crescer para os lados, a lousa, ela vem para cá e para lá, porque a gente nunca apaga a lousa. Não é aquela coisa da escola que você passa, apaga e volta a passar de novo. Porque a lição que você passou durante o dia, ela tem que dormir para o outro dia. E quando eles recordam no outro dia, você abre a lousa e eles têm que ter a vivência que está lá. Então ele guardou aquilo para ele. E aí depois vem o outro dia. Então ela aumenta. Lá na Rudolf Steiner, ela pega a parede inteira. Porque não apaga. Aí eles vão virando a carteira. Então vai aumentando, é a lousa que vai aumentando, né? A lousa vai crescendo junto com as crianças. Eu esqueci de falar que no segundo ano eles escrevem um livro. Eles contam, eles têm uma época para escrever um livro. Então cada um vai fazer o seu livro, a sua biografia. Então eles contam a vida deles, né? Perguntam para a mamãe, para o papai, questionam quando nasceu, como nasceu, o que fez quando era pequenininho e tal, que na verdade eles estão trabalhando o passado, é o tempo também. Uma noção do que eles viveram até agora. E aí cada um faz o seu caderno, a sua história.
Então não tem mais, não tem aquela coisa de copiar da lousa, porque a minha história é diferente do colega. Então cada um vai ter que se concentrar para fazer o seu livro. Então cada um vai trabalhar ali no seu. E aí vem a escrita. Porque primeiro a gente aprende a ler, para depois aprender a escrever. Eles não vão ter de onde copiar. Eles vão escrever o que eles ouviram. Ninguém vai ditar nada. Eles vão começar a escrever. Depois a professora pega, olha, eles leem para a professora o que eles escreveram. De repente fala, mas faltou uma palavrinha aqui, ou uma letrinha. E eles refazem. Escreveu errado? Não escreveu errado. Porque erro assim, não está certo. Não tem. Até o erro está certo. Porque você simplesmente deixou de fazer alguma coisa ali. E você vai refazer e pronto. Não tem problema nenhum. Não, errou? Não. Simplesmente esqueci de uma palavra, esqueci alguma coisa, vamos consertar isso aqui, vamos arrumar. Porque, esquece mesmo. Todo mundo erra. E é muito interessante. Você está dando aula e alguém fala assim, ai, professora, eu esqueci, eu errei aqui. Aí o outro vira assim, não faz mal, não tem problema. Entendeu? Porque todo mundo erra. Então, eles vão escrevendo e reescrevendo, vão ilustrar esse livro deles, e é o registro deles até o segundo ano da vida deles, que eles vão fazer, que eles vão criar em cima da história deles para colocar no livro. No terceiro ano entra a redação. Eles começam a fazer a redação, a criar. Então eles já faziam, na verdade, porque a história ela é contada durante uma semana e eles não enjoam. Você repete a história todos os dias no primeiro e no segundo ano, até junho do segundo ano. Você repete a história todos os dias e na sexta-feira eles contam a história. Tem aluno que não quer contar a história que você contou, ele quer contar uma história que ele inventou. Não tem problema. Ele conta a história que ele inventou, mas a história tem que fazer sentido. Então a história tem começo, tem meio e tem fim. Sempre. Então ele já desenvolveu uma coisa que hoje em dia é muito difícil. Eu não tive isso. Depois eu fiz faculdade de língua portuguesa, nossa, eu ralei para fazer redação. Para ter esse fio de pensamento, essa linha de pensamento. E eles já desenvolvem isso já no primeiro ano. E aí no terceiro ano eles vão colocar no caderno, eles vão escrever essa redação. No todo, então, é contada uma história para eles têm um tema, e a partir dessa história, eles vão fazer a redação deles. Porque aí no terceiro ano entra a gramática. Então o terceiro ano, o tema dele, cada ano tem um tema. O tema do terceiro ano é o Velho Testamento. É o ano do Rubicão. É o ano que eles estiram, que eles ficam compridos, desengonçados. Tem uns que se batem todo, porque os braços ficam compridos. E é o ano que a gente chama de onde ele é expulso do paraíso. Então aí tudo vira mais real. Eles não vão deixar de acreditar em fadas e anões. Eles guardam isso para eles. Mas o mundo para eles é mais real. É mais sério. E eles conseguem ter a noção de causa e consequência. Por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? O que eles vão ter que fazer na terra agora? Então vem, a partir do tema de Adão e Eva entra todas as profissões, porque foram os filhos deles que desenvolveram as profissões. Aí cada um começa com uma profissão, o carpinteiro, o ferreiro, e eles trabalham todas essas profissões. E a gente vivencia um pouco das profissões do que é possível. Igual o oleiro, que faz o tijolo. A gente faz o tijolo. Sim, com formas menores, assa o tijolo e montamos uma casa. E aí eles estudam a casa, eles já estudam a arquitetura. Ó. A casa tem que ter alicerce, tem que ser dividida,
Ela tem que ser uma estrutura que ela aguente, que o vento não vai levar embora. Então, tudo isso. Eles fazem um estudo do andamento de como a primeira casa e a evolução da construção. Eles estudam as casas dos índios, as ocas, as casas as de palafitas. Por que ela tem palafita? Por que a casa é erguida em cima de paus bem alto, né? Porque o rio sobe. E aí não pode levar a casa embora. As casas que flutuam, que são barcos, então eles têm a vivência de todas as casas, todos os tipos de casas. Eles constroem uma de tijolo mesmo, só que pequenininha, só o molde ali, e para eles mesmo, na escola, eles constroem uma de barro, uma de pau-a-pique. Aí eles trazem. Muito lindo tudo. Adorei. Vai ter o terceiro ano? A gente vai tentar. Já estamos no terceiro ano. Adorei, viu? Tchau. Tchau. E aí eles cortam, eles trazem bambu, abrem bambu no meio, amassam os nós, fazem o alicerce, tudo na escola ali. Levantam a casa, tem que ter janela, tem que estudar qual telhado vai colocar, entendeu? Se é telha, se for telha, a gente tem que construir a telha, preparar ela de barro, fazer, assar. Se vai ser de sapê, tem que arrumar o sapê, amarrar os montinhos. Então é tudo visto assim, tudo analisado. Então dá uma época inteira de construção da casa só. Eles fazem a casa deles e ela fica na escola. Então eles também têm esse orgulho de construir uma casa para os menores brincar. Porque eles trabalham também a coisa do não é só meu. Eles têm que dividir. Eles trabalham as diferenças. Então, tem material, tem os lápis. Não tem número de lápis. Então, um pode ter 20, outro pode ter 40. Entendeu? E eu tenho que trabalhar e saber que eu tenho 20 e que o meu colega tem 40. E que as pessoas não têm tudo igual o tempo todo. Já pode ser que o meu colega empreste para mim. Ótimo. Pode ser que ele não queira emprestar. E eu tenho que conviver com isso. Então, ter essa noção mais. Então, é a realidade. Entendeu? Por isso a expulsão do paraíso. Agora, é real. Né? Eu não posso abrir a boca e chorar porque o meu colega não quis emprestar um lápis para mim lilás que na minha caixa não tem. As frustrações. É trabalhar com as frustrações. Porque é o mundo. Senão a gente mantém a criança dentro de uma redoma que é o conto de fadas, que é o primeiro ano. E aí quando ela sair para o mundo, a frustração vem bem maior. Vem numa carga que ela não aguenta. Então tudo isso é trabalhado durante o terceiro ano, a partir do Velho Testamento. Eles conhecem o Velho Testamento inteiro. É a história que vai ser contada durante o ano. O que aconteceu, eles veem Jonas, todos os passos do Velho Testamento. Tudo o que aconteceu desde o surgimento da Terra. Como se fez o mundo. Aí fala assim, mas a minha religião não é assim. Não é aula de religião. Não é pregado um contexto, que ela é uma história. Entendeu? A gente não vai ensinar o Pai Nosso, assim, não tem. É a história que rege aquele ano, porque é o ano que a criança realmente firma o pé na terra e se depara com a realidade. E o Velho Testamento, ele mostra muito bem isso. As frustrações, causa-consequência, então todo esse andamento. E aí eles vão ver a gramática, as classes gramaticais, substantivo, adjetivo, verbo, pronome, interjeição, vai entrando tudo de uma maneira simples, né? E se Deus criou o mundo, alguém tinha que dar nome para as coisas. Substantivo, tinha que ter qualidade as coisas, características, adjetivos, tinha que nomear as ações das pessoas para conversar. E aí vieram os verbos. Aí o que as pessoas sentiam? As interjeições.
como chamar ou se referir a si mesmo de uma maneira que não precisasse falar o nome, os pronomes. E aí todo o contexto ele vem a partir de imagens, tudo. Eu não esqueço nunca mais que quando eu estava no terceiro ano, eu recebi um aluno que veio de uma escola, essas escolas particulares assim que tem bastante competição, de que a criança tem que saber. E ele foi expulso da escola porque ele não sabia, ele não conseguia entender o que era um substantivo abstrato. Ele não conseguia entender. E aí a escola expulsou a criança, porque era uma escola daquela que tinha que saber, porque ela concorria com a outra, e aí ele foi para a escola que eu estava. E aí o aluno, assim, a princípio com a autoestima bem baixa, né, porque eu não sei, se eu sou burro. Não, você não é burro porque não tem burro na sala de aula. Todo mundo sabe alguma coisa, eu tenho certeza que você sabe muitas coisas. E aí ele trouxe isso. Não, eu não sei. Eu falei, mas por quê? A professora tentou me explicar o que é um substantivo abstrato. E eu não sei o que é um substantivo abstrato. Então vamos fazer uma brincadeira. No recreio. Na hora, no recreio. Não foi dentro da aula, não, no recreio. Vamos fazer uma brincadeira então. Fecha os olhos. Imagine uma janela. Eu vou falar substantivos. Você sabe que substantivo é nome de coisa, certo? É. Tudo que a gente nomeia é substantivo, até aí ele entendia. Então, e ele entendia o substantivo próprio, que era tudo que ele podia pegar. Era essa a noção que ele tinha. Tudo que ele podia pegar era substantivo próprio. Por isso ele confundiu o abstrato. Então, fecha os olhos, imagina uma janelinha e eu vou falar alguns nomes. Você diz pra mim o que aparece dentro dessa janela. Mamãe. Estou vendo a minha mãe. Então é próprio. É concreto. Substantivo concreto, porque você consegue ver a sua mãe ali. Tá. Lua. Está vendo a lua, professora? Então é concreto. Mas eu não pego a lua. Não, mas você vê ela. Então é concreto. Amor. Não apareceu nada dentro da janelinha. Então é abstrato. Porque algo que você sente não é algo que você vê. Tudo que você sente e não consegue ver dentro da janelinha é um substantivo abstrato. Nossa, ele ganhou o dia. Chegou na casa e falou para você, depois o pai contou para mim que ele falou para o pai assim, pai, eu descobri que a minha professora era burra. Porque era tão simples. Era só olhar na janelinha. O pai não entendeu nada, né? Depois eu tive que explicar para ele. E a criança foi maravilhosa e hoje ela é formada, tudo, tem... Sim, não carregou aquele trauma. Ela chegou à conclusão de que não era ela que era burra. Era o professor que não soube explicar para ela uma coisa tão simples, tão fácil. Eu vejo nas apostilas hoje tradicionais, né? Então, assim, que vem a nomeação, a explicação, uma frase tão difícil que até o adulto às vezes não consegue interpretar o significado. E é jogado da criança aquilo sem sentido nenhum, que na verdade é isso. Exatamente. Sem sentido. Não faz sentido, ele não consegue visualizar o que está acontecendo. É decorado. Exatamente, é decorado. Então eu decoro. Substantivo simples é aquele composto por uma palavra. Isso. Substantivo composto é aquele que tem duas palavras. Substantivo abstrato é aquilo que eu não consigo pegar. Então a lua e o sol é abstrato, né? Substantivo concreto é tudo que eu consigo pegar. Sabe, assim, tem umas definições que não batem. Que a criança não consegue formar uma imagem ali. Porque tudo que ela aprendeu formando imagem, ela nunca mais esquece. E não é decorado. É bem mais simples. Aí a criança conseguiu, ela desenvolveu esse aprendizado. Ela não vai ter problema nenhum na hora que ela chegar no ensino médio, mesmo que ela não faça o ensino médio Waldorf, ela não vai ter problema na hora que ela chegar na faculdade, porque ela desenvolveu nela um jeito de aprender. Então ela vai pegar um texto, que é a interpretação, tudo no mundo vira em torno da interpretação. Se você pegar as provas do Enem, todos esses cursinhos, história, geografia, matemática, é tudo interpretação. E a grande dificuldade. E é a grande dificuldade. Aí ela lê aquilo e ela consegue visualizar, porque ela já desenvolveu isso, o que está ali. A interpretação fica muito fácil. Quando você consegue enxergar o que você lê.
Aí fica bem mais simples. Então eles aprendem toda essa parte da gramática. E essa parte da gramática, se vocês pegarem os livros tradicionais, ela é distribuída até o terceiro ano. Ela não é dada só no terceiro ano. E a gente dá no terceiro ano porque a criança está sendo preparada no primeiro e no segundo ainda. Então a criança do terceiro ano, ela tem toda a bagagem e ela, se ela for comparada a uma outra criança lá de fora, de uma outra escola aí dessas importantes e tudo mais assim, ela tem ali o mesmo conhecimento. Em tudo. Na matemática, nos números, eles já aprenderam as tabuladas, eles já aprenderam as operações, agora eles vão armar as contas. Então, vocês se lembram que lá no primeiro ano foi introduzido um saquinho? Então, as unidades vinham no cestinho e a dezena no saquinho. E a centena a gente acha um baúzinho para ela. E aí, então, a professora tem um armário na sala, que é o armário para armar a conta. E eles desenham esse armário no caderno. Então, eles fazem o armário para fazer a conta, para montar. Então, durante o ano inteirinho, eles montam a conta no armário. Para saber o que eles vão fazer. Então, eles colocam lá a centena, é no baúzinho. Então, aqui tem 2 baúzinhos com a centena. Eles desenham melhor que a professora, viu? Né? Eles fazem um baúzinho, bonitinho. A dezena vem no saquinho. E a unidade na cestinha. E é assim eles montam a conta. E sabe que quando aqui, por exemplo, 8. Então eles sabem se eles juntam 4 com 8, vai passar da unidade. E eu vou ter que jogar tudo isso aqui. Né? Encheu aqui a cestinha. Né? Se encheu a cestinha, eu tenho que colocar no saquinho. Ah, mas aí encheu o saquinho. Eu tenho que colocar no baúzinho. Então eles conseguem visualizar o que é uma conta armada. Não fica aquela coisa, vai um. Vai pra onde, gente? Como assim vai um? Vai pra onde? Né? Ah, não, você vai um. Aí deu 12, vai um, fica 2. Como assim? Primeiro que eles já não têm a noção do que é um 12, né? Aí você pergunta pra criança assim, o que é 12? É 1 e 2. 1 e 2 é 3, gente. Não é 12. Né? É uma dezena, ou seja, um saquinho com 10 pedrinhas e uma cestinha com 2. Então eles têm essa noção e aqui fica mais fácil. Não vai. Ela simplesmente junta porque não cabe mais a cestinha e ela passa para o saquinho. Então ela é dezena. E aí esse nome ele vem de que o saquinho é dezena, o baúzinho é centena e a cestinha é a unidade. Então aqui só cabe 9. A hora que virou 10 vai para o saquinho. O saquinho é de 10 em 10, virou 100, virou até 90, virou 100, vai para o baúzinho, entendeu? Então, como eles conseguem ver isso, visualizar, é muito mais fácil eles fazerem a conta armada. Então, o primeiro semestre inteirinho eles fazem no armarinho, que tem de madeira, e você faz isso realmente, com o saquinho e com o baú, para a criança ver isso, visualizar. E aí depois eles podem tirar e fazer a conta certinho. A conta, gente, eu aprendi a fazer conta de subtração depois de muito adulta. Eu fazia na cabeça. Se fosse para eu montar uma conta de subtração, eu não sabia, porque emprestava número. Luciana, não tem um supletivo pra gente? Olha só. Sabe aquele EJA? Né? EJA, alguma coisa assim, eu já pensei nisso. E aí que eu fui aprender o que era emprestar, gente, como é que era, eu não conseguia visualizar. Então eu pegava a conta, preferia fazer ela na cabeça, né? Porque na cabeça era mais fácil. Para visualizar aqui eu não conseguia. Como assim eu empresto? E o que o número vira? Porque eu emprestei. Sobe um. Entendeu? Sobe um, vai um. Gente, então eles têm toda essa visualização aqui. Eles veem realmente como acontece no concreto cada passo da conta armada para eles poderem fazer. Então tem todo esse processo, toda essa coisa. Então, em todos
está tanto na língua portuguesa, nas letras, quanto nos números. Eles têm que primeiro ver o concreto, criar em cima desse concreto um raciocínio, para depois ter só o raciocínio. Senão a criança não consegue visualizar. E isso depois ela faz em tudo. Tudo. Minha filha às vezes pega, né, livro, apostila, está no 2º ano do ensino médio. Aí ela fez a atividade esses dias de, acho que era química ou física, não sei, e aí o professor falou assim, mas como que você chegou nessa resposta? Você não usou a fórmula. Como que você chegou ali? Tá certo, mas eu quero saber como que você chegou para não saber se você não colou do colega. Aí ela explicou para ele, falou assim, não, é lógico, tem um raciocínio aqui. E explicou todo o raciocínio que ela fez ali da conta, sem precisar desenvolver a fórmula. Ele ficou bobo. Hã? Sim, eu fui aluna Waldorf, sabe? Porque ela tem esse raciocínio. Quando chega lá no 8º, no 7º ano já começa a física e química. Só que no fazer mesmo, nas experiências, na vivência. Não tem nenhuma fórmula. Aí depois, quando eles chegam no ensino médio, eles vão aprender, eles vão se lembrar de que o que eles fizeram na prática é a fórmula daquela reação química, daquele negócio. Porque quando eu cheguei no ensino médio, que foram dar para mim química, eu achava um absurdo, porque H mais I mais F dava J. Ninguém explicou para mim que era o nome daquela substância que quando você misturava, a substância dava outra substância. Para mim era grego. Eu dei graças a Deus que foi só um mês daquilo e eu nunca mais vi. Porque eu não sabia. E aí quando eu comecei a passar isso para os meus alunos, eu me lembrei daquilo. Agora é por isso. Então a maioria das coisas que eu fui aprendendo com eles, fazendo e vendo, para saber o que isso lá na frente vai resultar. Então tudo que eles aprendem é a base, é o alicerce do que vem depois. Tudo. Matemática, letras, os trabalhos. Então no 3º ano eles fazem a malha. Então tem a coisa de trocar de ponta, fazer o direito, fazer o avesso, e tem a barrinha, e tem a gola, e eu tenho que fazer de um tamanho que sirva para mim. Porque é uma coisa para o meu corpo, para eu usar, entendeu? Então, tem medidas, e eles trabalham tudo ali. As medidas não medem centímetros, vão medir polegada, vão medir palmo, para ver, entendeu? Exatamente, coisas concretas. Então, eu vou fazer a minha blusa. Vamos ver se vai fazer as costas da blusa. Então, qual o tamanho tem que ser? Então, ou ele mede polegada ou ele mede palmo, o palmo dele. Assim, as costas da minha blusa tem que ser tanto, né? Então vamos ver quantos pontos você vai ter que colocar. Quantos pontos vai caber na sua palma? Então se tem 5 palmas, então tem que fazer, e é 10 pontos cada palma, então você vai fazer 10 vezes 5 para desenvolver essa blusa. Aí o comprimento. Mas espera aí, eu que acho que eu vou estar maior, né? Então vamos fazer um palmo mais? Um palmo mais aqui de comprimento? Então tem toda uma logística do que eles colocam, que eles aprendem aqui na matemática. Só fazendo um adendo, mas uma coisa que é uma vivência minha até da pedagogia Waldorf. Eu trabalhei em escolas tradicionais, né? Eu era professora de artes, mas eu sempre ficava ligada ali nos outros alunos. E eu lembro muito bem, eu era muito jovem, eu tinha acho que 22 anos, eu tinha acabado de começar a lecionar. E eu vi um aluno xeretando o fundo do livro dele e comentando com o outro, nossa, olha quanta coisa a gente ainda tem que aprender. E aquilo, eu não sei, aquilo eu marcou, nossa, está preocupado com o quanto ele ainda precisa aprender, porque tem tudo aquilo no livro. E há muito pouco tempo, eu estava aqui na secretaria da escola e o Lourenço, da Simone, estava comentando com, acho que era com o Jorge, não me lembro agora porque eu não sei o nome de todas as crianças. Mas eu sei que ele pegou o caderninho dele e falou assim, olha quanta coisa a gente já fez que o contador já sabe. A
A gente já fez, não que a gente eu vai. acho que é uma coisa que trabalha até a autoestima da criança, porque ela não fica pensando no que ela não sabe, tudo que ela tem que aprender. Ela tem consciência de tanta coisa que ela já fez, né? Todas aquelas páginas em branco, para ele não tem preocupação do que vai estar lá. Geralmente não termina, né? Eu dei bastante aula assim, em escolas tradicionais, assim, normais, e a gente nunca terminava o livro. Nunca. Você fica com a sensação. Nunca vai até o final. E o ensino da pedagogia Waldorf, ele é um ensino conhecido como livre. Não é que é livre, que você ensina o que quiser em qualquer momento. Não é. A gente segue um parâmetro. Então, naquele ano, a criança tem que aprender aquilo. A liberdade do professor é a maneira que ele vai trazer aquilo para a sala dele. Então, o professor tem que conhecer cada criança para saber de que maneira, que história ele vai usar, o que ele vai encontrar, trazer assim, para a criança conseguir vivenciar. Porque as salas são diferentes, as crianças são diferentes, então não dá para padronizar. Então eu não posso ter um livro para seguir, ou uma cartilha para seguir, porque uma sala não é igual a outra. Então, de repente, tem uma sala que é mais imatura do que a outra sala, então eu ensino de uma outra maneira, né? Eu tenho que começar com uma base mais forte para chegar naquele resultado. Então, de repente, leva mais tempo do que era previsto. Não dá para eu pegar, por exemplo, a professora do primeiro ano, pegar o meu planejamento desse ano e usar o ano que vem. Não dá. Outras crianças, outras vivências, outras dificuldades. Por isso que é bom vocês seguirem, né? Exatamente, porque aí quando eu vou dar o ano que vem, eu sei de que maneira eu vou trazer a gramática, como que eu vou trazer a conta armada, porque eu sei a maneira que foi introduzido os números. Eu sei que aquele aluno tem dificuldade naquela coisa, então já desenvolvi um jeito de trabalhar com aquele aluno. Então, de repente, você contou a história e aí você se dirige àquele aluno. Fala assim, então, e o menino foi e ele levou as pedrinhas e ele voltou para casa. Se ele for de novo e voltar, como é que ele vai fazer? Então, você pegou uma criança ali com um jeitinho diferente. Entendeu? Então, você consegue perceber a dificuldade de cada um. Que maneira cada um tem para aprender. É diferente de quando você pega uma sala cheia de aluno, segue um livro, padronizado, ensina tudo de um jeito e as crianças não entendem nada. Fala o professor e fica todo mundo parado assim, e aquilo é chato, e a aula é chata, e aí eu converso, o meu comportamento, né? Aí eu chamo o pai, né? Seu filho não presta atenção na aula. Mas não presta mesmo, gente. Então a professora despenca a falar uma coisa que eu não entendo. Se já for alguma palestra, alguma coisa que alguém começa a falar uma coisa que você não entende, o que dá, gente? Dá sono, dá vontade de levantar, você começa a se remexer na cadeira, dá vontade de ir ao banheiro. Se o celular estiver meio do jeito assim, você até começa a pegar para mexer, porque aquilo fica chato. Então, não tem criança com mau comportamento. Tem criança desmotivada. Porque se você conseguir pegar o interesse da criança, se você conseguir falar a língua deles, para eles entenderem, eles não vão não prestar atenção. Ninguém vai ficar, sabe assim, querendo sair ou querendo levantar ou não prestando atenção. Então é conseguir acessar cada criança, cada aluno. Por isso da pedagogia Waldorf, que ela não tem um livro, ela não tem uma cartilha. Ela só tem dentro do currículo dela que naquele ano tem que ser ensinado isso. A maneira como o professor vai ensinar aquilo, ele tem que desenvolver, conhecendo cada criança. Entendeu? Então não tem um parâmetro. Eu ouvi alguém falar que, por exemplo, o primeiro ano ele aprende as 4 operações. Certo? Nosso primeiro ano é pequenininho, são pequenininhos, são todos pititiquinhos. Então tem que ser ensinado as 4 operações de uma outra forma para eles. Do que o segundo ano agora aprendeu ano passado. E aí acho que foi uma mãe ou alguém da escola que disse, mas o ano passado foi ensinado de forma diferente. Foi. E vai ser tudo ensinado de forma diferente.
Tudo diferente. Cada vez que eu faço uma época, antes de fazer a época, eu faço o meu caderno de época. Aí eles brincam, né, quando eles veem meu caderno, eles falam assim, a professora também tem dever de casa, a professora também faz. Entendeu? Então ele vem preparado. E eu guardo. O caderno da minha primeira turma, que eu dei primeiro ano, não tem nada a ver com esse. Não dá para usar o mesmo caderno. Não tem como eu falar assim, agora eu já tenho o caderno do segundo ano inteirinho. O dia que eu for dar segundo ano de novo, eu não preciso fazer mais nada. Totalmente diferente. Totalmente outra coisa. Então você tem que caminhar e seguir com as crianças. Porque cada serzinho é diferente, cada época é diferente. O mundo muda, o mundo evolui. Hoje em dia a gente está num mundo de tecnologia que a gente não tinha muito tempo atrás, né? E as crianças, não dá para colocar eles numa redoma de vida e falar assim, eles não vão ver. Meu filho não rela a mão no celular, meu filho não assiste televisão e não chega perto do computador. É impossível fazer isso. A gente pode até tentar, mas não dá, entendeu? Não tem como. E o que a gente pode fazer? Tentar mantê-los mais afastados o quanto der. Mas que o filho nunca colocou a mão no celular, não dá. É a era deles. É a época deles. Eles vão pegar em algum momento. É não deixar a criança ficar o tempo todo mexendo. Então, em algum momento ela vai pegar. Porque ela sabe melhor que a gente mexer naquilo. Sabe? Eles sabem muito mais, porque a tecnologia da era do tempo deles, não da nossa. Entendeu? Então não dá. Aí meu filho não assiste televisão. Vai ter algum momento que ele vai assistir televisão. Entendeu? Não dá para alienar ele, deixar ele no mundo à parte. Porque ele vai encontrar com um coleguinha na rua, que não é da pedagogia nova, e que vai falar para ele, você viu aquele desenhinho? Ele não pode falar, hã? Desenho? De onde? Não, ele viu. Ele vê desenho, ele vai no cinema, entendeu? A gente só tem que ficar de olho que tipo de coisa ele vê. Só. Mas ver e conviver com o mundo, ele vai, não tem o que fazer. Né? Só prestar atenção. Existem muitos desenhos que trazem ensinamentos, que de repente a gente não sabe como trazer para a criança, como lidar com a morte. É uma coisa muito difícil. E tem muitos desenhos que a criança assiste, vivencia aquilo, e depois até ela passa o ensinamento para você. Você viu, mamãe? Sabe? E conta, e fala, e das diferenças. Então não dá para deixar a criança sem ver nada. Mas observar o que ela vê. Porque tudo que ela for ver vai passar alguma coisa para ela, vai ensinar algo. Tem que ver só se não está adiantando, se é o momento dela aprender aquilo. Então, só observar isso. O que ela assiste. Também não pode colocar na frente da televisão e deixar ela assistir a novela das 6, das 8, das 9, porque ela vai estar aprendendo alguma coisa assim. Né? Mas não é para a época dela, não é para o tempo dela. Então, mas é isso, meninas. Alguma dúvida, alguma coisa? Perguntas? Ainda queria fazer o supletivo Valdo. Eu gostaria que tivesse realmente. Seria uma chance. Agora, sábado tem portas abertas. E eu vou dar uma aula no segundo ano. Ano passado eu dei no primeiro. Esse ano, a aula, eu acho que a porta aberta começa às 2, né? Às 14 horas. A aula, se eu não me engano, é às 15 horas, coisa assim. Ou a gente espera chegar mais pais para ter uma aula. Uma aula bem assim, o ritmo, o início, o ritmo, bem certinho. Seria uma aula principal, né? Todo esse andamento da aula, para fazer mesmo. E a gente vai fazer a tabuada, vai fazer a mandala, vai andar, vai ter todo esse ritmo para vivenciar isso. E é isso. E não se preocupem. O meu filho está no segundo ano e ele não aprendeu a ler ainda. O filho do meu amiguinho, ou o amiguinho do meu filho, que estuda lá naquela escola Bambambam, ele sabe tudo. Eu não sabe ainda. Como assim? Né? O que vai ser dele no futuro? Ele não sabe porque não chegou o momento dele. Então ele vai saber. Ele vai aprender. Só que quando ele aprender, é diferente do coleguinha dele, porque ele vai aprender de verdade, ele não vai decorar. Um mês depois ele não vai ter esquecido.
Eu me lembro que eu fiquei de recuperação. No terceiro ano eu quero tabuada de 6. E eu passei as férias de julho inteirinha andando de bicicleta, porque eu tinha ganhado uma bicicleta de aniversário nova, com a tabuada colada assim no guidão, falando a tabuada. Um mês todo. E aí no primeiro dia de aula eu sabia a tabuada. Um mês depois eu tinha esquecido ela. Entendeu? Então, hoje eu sei todas as tabuadas. Porque eu bati todas elas, eu vivenciei cada passo delas. O legal desse professor Waldorf é isso também. Porque a gente volta e revive tudo aquilo que você não aprendeu, você começa a aprender. Gente, eu tinha muita dificuldade na gramática de entender o que era um verbo substantivo. Um verbo quando ele vira substantivo. Gente, isso para mim não entrava na cabeça. Eu fiz faculdade de língua portuguesa e não aprendi isso. Um verbo substantivado. Sabe? Quando é que eu uso exatamente a vírgula? Se eu posso usar a vírgula quando tem e, quando não tem e. Não aprendi na faculdade, não aprendi na escola. Aprendi com as crianças. Entendeu? Quando é que eu uso por que separado, por que junto, por que com acento? Este. Sabe assim, são coisinhas que tem regrinhas, que tem até um livrinho para você comprar assim, de gramática, tem todas essas regrinhas. Não adianta você ter ele que você não vai aprender, você vai esquecer. E aí depois eu fui aprendendo junto com as crianças. Assim, aprendendo para ensinar. E eu passava pelo processo e falava, gente, mas é tão simples. Por que as pessoas complicam tanto? Entendeu? Quando você chega lá em cima, lá no 8º ano, que você começa a ver equação do 2º grau. Como chegou naquilo? E o logaritmo, né? Como é que eu coloco uma letra no meio de uma conta? Letra não é número, ela não tem quantidade. Não entrava isso na minha cabeça. X ao quadrado. Sabe, assim, umas coisas assim que não faz sentido nenhum. E aí você começa a trabalhar, e aí você vê cada letra, o jeito que aquilo, como é que chegou ali. Porque o que apresenta para a criança é ali fechado. Pronto. Então eu tenho fórmula, essa é a fórmula, você tem que decorar ela, porque você vai usar para fazer esse tipo de coisa. Acho que a primeira é Bhaskara, né? Bhaskara, o que é O que isso? é aquilo? É o desenho assim. E aí você fala assim, hã? Da onde, né? Pra quê, né? Pra quê? E aí na escola Waldorf não, a gente desenvolve o raciocínio da criança até chegar na fórmula. Ela cria. E aí ela resolve, então não precisa da fórmula. Nossa, eu lembro que meu professor de matemática colocou a fórmula de Bhaskara na lousa e perguntou assim, vocês querem que eu explique de onde vem a fórmula? Ou seja, ele jogou a responsabilidade Ninguém para quis. crianças. Não, anda logo, faça atividade. É só usar, porque assim, se vocês quiserem eu explico, mas se não, aqui tá a fórmula, eu explico, tá? Ou seja, ele jogou para crianças a responsabilidade de aprender aquilo de uma forma ou simplesmente decorar. Gente, que absurdo. Primeiro, a criança não tem que decidir nada, não é ela que decide. Porque ela não sabe o que ela vai usar, o que ela vai usar. A responsabilidade de ensinar é dele. Eu achei aquilo tão absurdo. Já na época eu achei absurdo. E hoje em dia, refletindo a respeito disso, eu falo, gente, que demência, né? Dessa Tinha um criatura. tom assim, né? É só você usar, você precisa saber. Parece assim, ela é tão burra que ela tem que saber tudo que chegou ali de falar, né? Eles, no 5º ano, a primeira coisa assim, mais difícil que eu acho que eles aprendem em matemática é a regra de 3. E a regra de 3, ela é assim, ela vem de uma forma bem assim, primeiro eles medem a sombra. Da sombra de alguma coisa eles tiram a regra de 3. Então é muito simples, muito fácil, você não decora nada. A minha filha fala, mãe, eu uso tanta regra de 3, tanta coisa, que às vezes dá pra você resolver um problema de Bhaskara com a regra de 3. Se você desenvolver o raciocínio, entendeu? Então, tudo vem de uma maneira que a criança consegue visualizar aquilo. E ela não esquece mais. Porque se você vê um filme, se você assistiu um filme que você gostou, você nunca mais esquece dele. Se alguém te contar uma história que te
despertou o interesse, você não esquece mais ela. Aí vem história. No quarto ano entra geografia e história. História mesmo, no Brasil. E aí, na geografia, como é que eles aprendem geografia? Primeiro, fazendo um mapa da escola até em casa. Um mapa mesmo, com todas as ruas, todas as casas, o tipo que é aquela casa do lado, desenhadinho. Então eles vão embora para casa prestando atenção em cada caminho, em cada rua. Então eles constroem um mapa para saber, primeiro, o espaço deles. Aí eu vou fazer um mapa até a minha aula de balé. Então eles vão desenvolvendo o mapa. Ninguém pega a folha de seda, coloca em cima do mapa e rabisca. Que era horrível fazer isso. Aquele monte de... Eu afundava um monte de ilha, cortava um monte de cidade. Entendeu? Não. Quando eles chegarem no 7º ano, que eles vão realmente desenhar mapas, eles desenham sem colocar o papel em cima. Porque eles sabem cada cidade onde está. Então ninguém afunda nada. Eles já sabem certinho o lugar que eles vão colocar todas as coisas. Eles aprendem história, mas a história ela é contada como uma história. Não ali no papel, simplesmente houve há muito tempo atrás, no ano tal, um português, que acontecia isso na cidade, aquilo, e ele resolveu ir para as Índias, porque eles buscavam ervas lá, porque não tinha geladeira, porque não tinha isso, então eles buscavam as ervas, porque era o jeito deles manter a carne, para não estragar. Então eles temperavam muito, com muitas ervas. E na Índia é que tinha muitas ervas, eles tinham que viajar de navio, eles achavam que a terra era plana, que se saísse do mundo ele caía. E aí entra que a terra é redonda, entra a rotação, translação, tudo certinho. Então eles achavam isso, mas ele errou o caminho, ele passou lá por um estreito e se perdeu. E ele chegou no Brasil. Mas ele achou que fosse... Imaginava um pano assim. Ele chegou numa terra que ele achou que fosse o Brasil. Eles levavam meses viajando no mar. E ele chegou numa terra que ele achou que fosse as Índias, porque tinha um monte de gente, de nativo ali, na praia, parecido com o pessoal da Índia, que ele deu o nome de índio, que é o nosso índio hoje, que não tem nada a ver com a Índia. Aí depois que ele descobriu que era o Brasil. E aí ele descobriu, ele queria riquezas, né? Porque os portugueses só queriam riquezas. Ele foi ver se a gente tinha pedras preciosas, mas ele ainda não chegou nas minas. Ele não chegou nas Minas Gerais. Ele estava só ali na beirada, não deu tempo dele invadir. E aí ele descobriu a nossa riqueza, que não era pedra preciosa, era o pau-brasil. Aquela árvore tão bonita, vermelha, que quando cortava parecia sangue, era uma tinta muito linda. E aí você traz o pau-brasil, eu tenho uma mulher em casa grandona assim, e sabe assim, mostra para a criança a seiva, a cor, que serve para muitas coisas, ele é medicinal, faz instrumentos, móveis, maravilhoso. E aí eles começaram a exportar. Então você conta uma história, não fala a história. No Brasil você conta como aconteceu. Entendeu? Eu me lembro quando eu tinha uns 15 anos, uns 14 anos, 15 anos, eu trabalhava na casa de uma professora, tomava conta das crianças, e eu me lembro de eu passando roupa e o menininho do lado, pequenininho assim, com um caderno, e eu ajudava ele a estudar. Ele ficava assim. Então, o Brasil foi descoberto, né, tal dia. E ele falava 3, 4 vezes, e aí depois eu perguntava de novo para ele, quando é que foi descoberto? E ele respondia, para ele decorar, porque outro dia ele ia ter prova. E ele tinha um texto. Eu me lembro que eu decorava, e eu decorava tanto, que a hora que pegava a prova eu não precisava ler a prova. Porque ela era na sequência das perguntas que eu tinha que decorar. E aí eu só ia colocando as respostas, não precisava nem ler. Eu já tinha decorado. Tudo bem que no outro dia eu tinha esquecido já, né? Mas era tudo decorado. Então não, então eles vivenciam tudo assim, simples. Igual você conta um filme. Você conta a história, a nossa história. Você tem que conhecer ela como uma história, alguma coisa que aconteceu há muitos anos atrás.
Então, se você conta um conto de fada para a criança, ela reconta para você. Mas vai ler um livro de história para ela, para você ver. Primeiro ela vai dormir na metade, né? Vai ser muito chato. Mas se você conta a história para ela, como aconteceu, e eles estavam lá em cima do navio, e eu tinha um aluno que ele ia recontar a história para a sala, ele subia na mesa para mostrar que estava no navio. E ele avistou lá longe a terra, terra à vista! E aí ele chegou e aquele monte de gente sem roupa. Os portugueses vestiam roupa até o pescoço. Imagina, os portugueses então eram muito vestidos. Tinha aquelas calçolas que vinham até o pé, assim, e aquele monte de gente pelado. Onde é que saiu isso? Aqueles índios. Então eles vivenciam tudo. E você contando a história, eles montam um filme na cabeça deles. Nunca mais esquece. É bem interessante. Bem rico de ver. Bem legal, assim, de ver que isso funciona. Eu me formei e nunca tinha dado aula. E aí eu entrei, né, fui chamada para trabalhar numa escola Waldorf, não conhecia pedagogia, não conhecia nada. O meu pai é eletricista e ele foi chamado para fazer a parte elétrica da escola. Foi assim que eu conheci a escola. E aí falou assim, olha, eu tenho uma filha que acabou de se formar professora, ela nunca deu aula, você não está precisando de professora? E aí a escola resolveu investir em mim. Nunca deu aula? Não, então é assim que a gente quer. E aí e eu trabalhei com uma tutora uma semana antes de começar a dar aula. E eu fiquei maravilhada. Tudo que ela passava para mim, eu olhava e falava assim, não acredito, é assim. E aí quando eu cheguei, a minha primeira semana de aula que eu comecei a dar aula, eu não me contia assim de alegria, de ver, gente, funciona! É simples! É mais fácil! Entendeu? Assim, me encantei muito. E aí depois que eu levei uma turma toda até o nono, eu voltei, levei uma até a metade e eu saí do mundo Waldorf e fui dar aula numa escola convencional. Que decepção você chegar na sala de aula e falar para o aluno assim, abra o livro na página 52 e copie a atividade do 1 ao 20. Sabe, eu me decepcionei tanto, eu ficava tão triste. Aí eu comecei a pegar o livro tradicional e tentar fazer ele virar Waldorf. Então eu tinha uma aluna de português que ela falava para mim assim, professora, ensina daquele jeito fácil para mim. Eu não estou entendendo isso aqui. O jeito fácil era o jeito Waldorf. E até hoje, a minha filha estuda José Alvim. E de vez em quando eles reúnem, fazem grupo de estudo em casa, para eu ensinar do jeito fácil. Mas vem aquela coisa, eu não sei, eu fiz língua portuguesa, eu dava aula de português para o ensino médio. Em matemática eu não sei, eu não fiz ensino médio, eu fiz magistério, então não tinha. Física tem muita coisa que eu não vi, mas eu consigo explicar para eles, através da lógica. Olha, me chamam de tia, uns moções desse tamanho. Assim. Tia, eu não estou entendendo isso aqui. Como é que eu faço isso aqui? O professor explicou, eu não entendi nada. Aí disse que não ia explicar mais. Aí eu leio, falei, então vamos, tem que entender junto com o adolescente. Então peraí, tem que ter uma lógica. Então vamos tentar visualizar isso aqui para a gente achar alguma coisa. Aí ele faz, nossa, mas é tão mais fácil assim, né? Então agora os outros você faz assim. Aí eles adoram. Fazer grupo de estudo em casa. Aí quando tem uma prova, sempre tem uma prova, que é época de prova, aí eu tenho alunos, assim, adolescentes, o tempo todo em casa, para aprender de uma outra forma. Isso de que já o primeiro ou o segundo ano? Minha filha está no segundo ano do ensino médio. E aqui só, na realidade, a Waldorf só vai até o nono? Não, tem ensino médio Waldorf também. Já tem em Campinas e tem em São Paulo. E aqui eles não têm, talvez. Então aqui a gente está crescendo, né? Vamos pensar ano que vem no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no nono. Até lá eu preciso sair e me especializar no ensino médio, porque eu não me especializei. A minha faculdade ela é só
segundo setembro. Aí eu teria que fazer o terceiro. E tem igual, foco também, quando eu vim era até 8 anos. Isso, Só tem escola. Porque depois do 5º ano vem você tem que se especializar em outras coisas. Entra astronomia, você tem que estudar saber todos os nomes das estrelas do céu, achar todas as constelações, entendeu? Então, o professor de sala tem que se especializar em todas as matérias, em tudo que ele vai trazer, tudo que ele vai dar. Então, geralmente, tem um trabalho maior. A maioria das escolas Waldorf mantém até o 5º ano, por conta disso. Né? Tem algumas que vão mais à frente. Né? Essa que eu dava aula em Minas ia até o 9º só. Né? Agora eu fiquei sabendo que eles pararam no 5º ano também por falta de professor. Porque não tinha mais especialização. Né? Mas é muito bom, gente. É muito prazeroso você trabalhar com a criança. Você ter a criança ali todos esses anos, ver o desenvolvimento de cada um. A minha mãe não conhece as minhas crianças, mas ela conhece só de me ouvir falar de cada uma. Ela sabe de cada uma. Às vezes ela pergunta assim, e aquela criança tal, porque só assim de comentar, de falar. Tudo bem, que em casa geram uns ciúmes imensos. Minha filha assim fica, seus alunos, esses seus alunos, então, né, mas é muito gostoso, muito bom, você vê aqueles olhinhos brilhando assim, aquele carinho, assim, não tem cabimento, assim, é uma coisa é um amor muito grande que eles sentem, verdadeiro, puro, e você vê que e eles acreditam. Esse é o grande problema de ser um professor Waldorf. Existe uma responsabilidade gigante, enorme, muito grande. O Pedro Célio falou aquele dia que é um sacerdote. Nossa, é muito grande, porque tudo que você fizer, todas as suas ações, tudo que você falar é o correto para eles. Então você tem que ter problemas em tudo. A minha irmã, assim, sai, no carnaval, vai para essas coisas assim, uma vez ela falou, você não vai, não sei o quê? Eu disse, não vou. Mas por quê? Eu falei, porque eu sou professora. Aí o que tem? Não está dando aula? Eu falei assim, não, mas eu não acho que seja essa a minha postura lá. E se eu encontro um aluno? Qual que é? E outra, eles leem nos olhos da gente. Cada coisa que você fala, se você é verdadeiro, o que você fez, tudo. Eles te desnuam, assim, eles sabem de tudo, eles conhecem tudo. Eu me lembro ano passado, eu estava passando um problema com a minha filha, assim, eu cheguei na aula para dar, e na hora do verso, e eu estava tão assim tão chateada assim, que eu baixei a cabeça e falei o verso. Acabou o verso e vieram todos me abraçaram. Tudo bem, professora, a gente te ama. Ninguém sabia o que aconteceu, não preciso falar nada. Eles sabiam que ele estava passando um bom momento. Você chorando, você consegue. Imagina se eu abrir a boca chorar. Você fala já. É bem assim, todo dia. tem que segurar. Aí você pronto, acabou. Por quê? Quando eu levei a minha primeira turma, eu estava com eles acho que no 4º ano, eu passei por uma depressão. Aí, né? Me separei, tudo mais, uma depressão. Nossa, não tem antidepressivo melhor que uma sala de aluno. Não existe. Entendeu? Não existe. Você não fica na cama enrolada. Você sabe que você vai levantar porque você vai para lá. E é lá que você vai repor as coisas, as energias. É muito gostoso, muito prazeroso. Mas tem essa carga de responsabilidade muito grande. É enorme. Eu me lembro que quando os meus alunos fizeram o encerramento do 9º ano. Aí eles leram uma carta assim, o professor chorou. Molhou de lágrimas. Eles falavam na carta que se faltou algum conhecimento,
eles haviam aprendido e superado pelo carinho. Então, e aí, e vem durante os anos, os teatros, eles vão crescendo. No primeiro ano eles apresentaram o teatro de Natal, que foi bem curtinho, bem simples, entendeu? Bem no estilo da idade deles, da fase deles. Agora no segundo ano esse teatro cresce, aparecem cantores, né? E surgem mais falas e coisas. No terceiro ano, então, o teatro de Natal encerra, mas ele é bem formado. Assim. Agora no segundo ano eles já fazem o teatro, já estão ensaiando o teatro da Gotinha d'Água, da estação do Senhor do Tempo, eles fazem toda a passagem do tempo, das estações. Alguns reclamam que a lua não fala, né? Coisa, a lua virou a lua e a lua não tem fala sozinha, ela fala junto com os outros, ela não fala sozinha. Vou ter que achar uma fala para a lua. Eu já coloquei lá uma do sol e desenvolvi uma da lua. Ela tem que falar alguma coisa. Primeiro ela vai falar das estações que ela passa, da lua. Então, em algum momento ela tem que falar, né? Tem aquele que não gosta de falar nada e aquele que a gente vai falar. Entendeu? Então ele vai crescendo, os teatros vão ganhando forma de teatros mesmo, vão criando vestuário e tudo mais de teatro, vai crescendo. No sétimo ano eles apresentam o teatro de verdade, assim, com tudo, assim, 2 horas de duração, com música, com tudo, e eles fazem tudo sozinhos. Eu apresentei a Joana Dark, adorei a Joana Dark. A gente queimou a Joana Dark na fogueira no meio do salão, assim, sabe? Foi muito legal. E eles têm toda essa vivência. Voltaram. E aí, voltaram, ó. As minhas razões de sair da cama cedo, ó. Olha lá, cada um com o seu jeitinho.